Bem, vou dar início cantando ao Senhor, tá? Como eu disse, eu faço essa obra desde 16 anos, início da década de 90, não tinha nem internet ainda, pelo menos, né, ao povo, né, todos, eu já fazia essa obra, né? É aberta essa janela, a janela da internet, para proclamar a palavra do Senhor. Tem um canal no YouTube chamado Voz que Prega na Rua. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu dou início cantando o Senhor, o hino que eu cantei agora há pouco. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Escute. Mas se amou aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém? Glória a Deus, né? Deus é bom. Sentir a graça do Senhor cantando aqui, ó. Quando o louvor é direcionado em exclusivo, né? Repito, tal como uma noiva derramando todo o seu amor apenas ao seu amado Jesus, as cadeias se abrem, as algemas caem ao chão, o Espírito Santo cura doente de corpo, enfermo de alma. O louvor ao Senhor, viu? Bendito seja o nome do Senhor, a Ele toda a glória. Escute, vamos lá. O apóstolo Paulo, juntamente com seu auxiliar, o seu companheiro de missão, Barnabé, vai pôr os pés numa região chamada Icônio. Ela é uma das cidadezinhas de uma região que é conhecida como Galácia. Lembra, quem conhece a Bíblia, né? Lembra a Epístola de Paulo aos Gálatas, né? Que essa carta foi depois escrita para essas regiões. Uma delas agora, que eu estou focando, é Icônio. O apóstolo Paulo chega naquele lugar, não com o propósito de arrastar para si fãs, discípulos. Não. Não é para impressionar as pessoas. Não é para... Vou trazer a linguagem popular, né? Não é para ter like de forma alguma. Ele está ali para anunciar o evangelho, a mensagem da cruz. Ele não está para agradar os homens, porque se o profeta é boca de Deus, é necessário saber que ele está a serviço não do populismo, não do povo, mas está a serviço de Deus. E de que muitas das mensagens que vai fluir a esse público talvez não agrade. E aí o risco de ser lesionado, ser perseguido, amém? Então, o apóstolo Paulo está ali, ele está anunciando as boas novas. Ele é convidado para entrar no lugar que era o ponto de contato, que era a sinagoga. E na sinagoga, a membrazia era o quê? Os judeus, que criam na lei para ser justificado, e também gregos, que não eram judeus, que também se converteram e colocavam a fé na lei. Vejamos, porque a mensagem que vai chegar ali é a mensagem da graça. Amém? Olha só. Atos capítulo 14, versículo 1. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga. Primeiro, você que é temente a Deus, fazer a obra tem que estar unido. Tem que haver unidade. Amém? Antes da obra vem a comunhão, jejum e oração. Tá certo? Aí o que acontece? Deixa eu acelerar porque a moça já chegou aí e vai atender vocês. Na sinagoga, e falaram de tal modo a mensagem da cruz, que grande multidão se converteu, tanto os judeus como os gregos. Que tipo de mensagem o apóstolo Paulo trouxe ali?
A mensagem que ele trouxe e que ainda ecoa por hoje é: a lei cumpriu seu propósito. Qual era o propósito? Primeiro, denunciar que você e eu somos pecadores e necessitamos de um representante, um Salvador. E essa lei aponta, conduz até o Salvador. E quem é esse Salvador? Jesus. Por isso, quando o apóstolo Paulo vai escrever a Epístola aos Gálatas, ele deixa uns traços lá, né, o luzeiro do que foi pregado nessa região. Justificado, pois, pela fé no Salvador Jesus Cristo. Porque pela obediência à lei, incluindo guardar sábado, seguir a lei dietética, seguir as ordenanças da profetisa que é venerada por alguns, né, conhecida como Ellen White, né, seguir esse caminho não lhe tornará salvo, justificado. Porque apenas através de Cristo, a sua fé em Jesus, você será salvo do abismo. Em vez de se encontrar no estado de culpado, encontrará no estado de justificado. Como diz Romanos capítulo 5, justificado pela fé em Jesus e não na lei, pela fé em Cristo, tu terás paz com Deus. Isso também ele aborda a questão, pode ser adaptado na questão daquela pessoa que acredita que por via de fazer boas obras, de ser gentil, acha que vai encontrar as portas do céu abertas quando deixa essa vida terrena. Não, não, não. Nada substitui o sacrifício expiatório de Cristo. Nada consegue limpar o pecador da sujidade da imundície. É só através de Jesus. Então veja a mensagem. Eu estou sendo bem resumido, porque vocês daqui a pouco vão ser atendidos. E eu preciso ser bem urgente a você. A mensagem que o apóstolo Paulo pregava para esse povo, ela continua em vigor. A mensagem qual é? Não é obedecendo a lei, não é você sendo generoso que vai lhe tornar justo diante de Deus, mas é você confiando que Cristo passou, escute, Cristo passou por 33 anos entre nós, 33 anos em vida terrena, com o propósito de cumprir a tábua dos 10 mandamentos. Qual a finalidade de cumprir a tábua dos 10 mandamentos? Para que essa obediência viesse ser creditada em você, em mim e nossos filhos. E, por fim, o ápice da missão dele. Ele recebe a cólera, a ira de Deus por nossos pecados, os meus e os teus pecados. Amém? Por isso, o aviso solene é apenas exclusivo. Não existe outro caminho. É apenas exclusivo. Através da tua fé em Jesus. E quando eu falo fé, não é uma fé ilusória, não é uma fé histórica. O que é fé histórica? Eu acredito muito nisso, eu confio que aconteceu isso. Não, é uma fé prática. É você abrir mão do culto aos ídolos, é você abrir mão de tentar usar o esforço humano de cumprir a lei, né? E entregar todo o teu ser e reconhecer que a doce graça de Deus está presente no sacrifício expiatório de Cristo para salvar você e seus filhos e a mim do abismo. Amém? Tá entendido, hein? Tá entendido. Para glória de Deus. Bem, eu vou então louvar o Senhor, tá? Para glória de Deus. Só para não ficar nas palavras, né? Aqui está o livro de Gálatas, sabe? Que depois o apóstolo Paulo vai escrever para essa região. Gálatas capítulo 2, ó. Olha só. Porque é um equívoco, viu? Você aí que antes servia a Cristo, falava em línguas, né? Viu o operar de Deus na tua vida e agora está tentando seguir a lei, ser salvos seguindo a lei, você está anulando o sacrifício expiatório de Cristo sobre a tua vida. Olha aí, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Essa foi a mensagem que ele pregou lá, que eu acabei de ler, né, para vocês. Olha só, a mensagem que ele pregou lá, para aquele povo. Capítulo 2, versículo 16. O homem não é justificado por obedecer à lei, guardar sábado, etc. E sim mediante a sua fé em Jesus Cristo. Pois, por obediência às obras da lei, ninguém será justificado.
E o próprio Cristo até diz assim, o próprio Cristo, né, o apóstolo Paulo, né, diz assim no versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, obedecendo à lei, né, segue-se que Cristo morreu em vão. A lei foi abolida, a lei continua existindo. Agora você faz a escolha, ou você entra pela porta da salvação, o teu representante maior, o teu substituto, que é Cristo, o único que pode te justificar, ou você vai entrar pelo caminho de tentar obedecer à lei. E vai se encontrar, no final você vai se encontrar réu, culpado e condenado ao inferno. Amém? E aí ele diz aqui, ó, ainda no livro de Gálatas, tá? Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos. Ele está falando, porque é o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Você viu o início da mensagem, né? Ó, o apóstolo Paulo vai chegar em Icônio e prega para aquelas pessoas que confiam na lei e tal. E aponta que Jesus já chegou o Redentor. Não necessita mais querer ser salvo pela lei. Aquelas pessoas se convertem e depois elas novamente, por ação dos, né, infiltrados, eles voltam novamente a tentar ser salvos pela lei. Aí diz, ó Gálatas insensatos, como dizendo, ó pessoas sem juízo, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? A palavra fascinar aqui, no grego, é o significado de enfeitiçar. Quem vos enfeitiçou? Quem vos enfeitiçou? E de esquecer do Cristo crucificado que foi exposto. Exposto de que maneira? No momento que o apóstolo Paulo pregou a mensagem da cruz. Aí diz assim, ó, ele diz no versículo 2, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito de Deus por obedecer à lei ou pela pregação da fé em Jesus? É claro que foi pela pregação da fé em Deus, fé em Jesus. Aí continua, ó, terá sido em vão que tantas coisas sofreste? É porque aquelas pessoas, elas foram afligidas, passaram perseguição, quando reconheceram, não é pela lei, não é guardando o sábado nem seguindo a lei. A lei apontava para Cristo. E hoje eu quero me submeter ao Senhor e governo de Cristo e a graça dele. Eles foram perseguidos, foram afligidos. Quantos não foram afligidos por confiar em Jesus, sair das trevas dos ídolos, sair da ordenança da lei, mas estar debaixo da graça do Senhor Jesus? Experimentaram o milagre do Senhor e agora retornam para a posição de achar, não é apenas pela fé não, é a fé e eu tenho que guardar a lei. O apóstolo Paulo pergunta, terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Não anule o sacrifício de Jesus. Se alguém oferecer estudo, alguém lhe comunicar, não é apenas crendo em Jesus não, é crer em Jesus e você tem que seguir aqui, ó, seguir as instruções da nossa profetisa Ellen White, e você tem que guardar o sábado, né? Recorde do que o apóstolo Paulo diz, ninguém será salvo obedecendo a lei, você é salvo pondo a sua fé, pondo a sua convicção, a sua vida na graça, a doce graça, que é o próprio Cristo. Amém? Tem alguém hoje para Jesus? Vou orar por vocês. Já é glória a Deus, já tem as vestes longas e brancas, né? De perdão. Vou orar por vocês, tá? Eu não sei quem você tem crido. Você tem crido na lei para ser salvo? Você tem crido nos ídolos? Tem crido no seu ego? Não sei você, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse tesouro é a graça salvadora de Jesus. Vem orar por vocês, Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Abre os olhos das almas cegas, põe em liberdade a alma que está cativa das rezas aos ídolos, liberta, Senhor, faz o seu espírito entender que tu deu fôlego para que sirva a ti e não os ídolos. Em nome de Jesus que eu oro, está feita a obra. Amém.